Amados irmãos, queridos amigos que estão sempre nos acompanhando no nosso canal no YouTube e a nossa página no Face do Evangelista Wellington Ramos. Eu quero nesse momento levar para todos vocês uma instrução, mas uma orientação, como é de costume nos nossos vídeos. Hoje existe muitos conceitos estabelecidos pelos homens, pelas religiões, que nos leva, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes a ficar confuso, não é? Mas isso só acontece quando nós não paramos para analisar o que Jesus nos ensinou. Eu quero deixar uma palavra bem importante que Jesus nos disse, que está lá em Mateus capítulo 7. Isso é muito sério, é muito importante que Jesus disse, que dessa palavra, dessa instrução de Jesus, depende a nossa vida espiritual. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E no versículo 26 ele diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E aí Jesus diz que todas as duas casas estão edificadas, uma na rocha e uma na areia. E Jesus fala que em sequência vem tempestades, vem vendavais, os rios, correntezas combatem contra esta casa. Jesus está falando de toda a aflição desse mundo, de toda a investida doutrinária, de toda a investida que o inimigo usa para tirar o homem da presença de Deus. Jesus está dizendo que aquele que guarda a sua palavra está firme, como se tivesse fincado o seu alicerce numa rocha. O exemplo de a firmeza em Jesus é como uma casa firmada numa rocha. E Jesus diz que aqueles que estão sem dar ouvido à sua palavra, esses são loucos, insensatos, estão edificando a sua casa em areia. Pois Jesus está falando que a vida desses está vulnerável. Quando vier uma tempestade, uma dificuldade, um vento de doutrina, uma instrução, uma linha de pensamento, princípios sendo colocados para as pessoas vão ficar confusas, baratinadas e vão se deixar levar, porque não estão firmadas na rocha, que é a palavra, estão firmadas na areia, por não dar ouvido à palavra. Observem que Jesus disse: aqueles que ouvem a minha palavra. Ele diz: as minhas palavras. Então observe que Jesus está nos ensinando um princípio muito importante aí para nós. Ouvir a palavra de Jesus e praticá-la é manter a nossa vida firme em Deus. É estar firmado e não se mover diante de qualquer situação que possa vir em nossas vidas. Manter-se firme no Senhor é guardar o que Jesus nos ensinou. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Jesus ele nos dá essa palavra muito importante. E hoje nós temos visto que a igreja está sendo muito bombardeada por muitos conceitos doutrinários malditos, que tem desviado muitos, tem levado muitos a apostatar da fé. No ano de 1516, no século XVI, um homem chamado Martinho Lutero, ele se levantou contra o sistema religioso. Ele chamou o povo para a consciência na palavra. Martinho Lutero era um homem que estava dentro da religião católica romana, aprendendo para ser o sacerdote dessa religião. Mas ele estava sendo instruído, orientado erroneamente. Quando ele começa a ler as Escrituras, estudar, examinar, como Jesus disse, ele agora passa a conhecer aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Jesus nos ensinou. A verdade agora ilumina o entendimento de Martinho Lutero. E Martinho Lutero diz: não, os princípios que o ensino católico romano passa para nós estão contrários aos princípios de Deus, os princípios da palavra de Deus. É assim, ele começou, ele levantou 95 teses, chamou o sistema religioso romano para um debate, como era de costume,
naquela época para debater sobre a doutrina, o que estava correto e o que não estava, mas o povo, com medo da verdade, porque essa religião não usa a palavra, porque se ela usar a palavra, ela vai se contradizer ela mesma. Por isso que criaram a tradição, para justificar os seus erros doutrinários, suas abominações teológicas. E eles não quiseram, eles tiveram o quê? O que eles acharam mais fácil foi classificar Martinho Lutero como herege, como ovelha negra do rebanho, um rebanho que estava perdido. Mas Martinho Lutero foi liberto, conhecedor da verdade, e passou ao rebanho dos salvos em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele entendeu a palavra. Ele estava firmando a casa dele na areia. Quando ele começou a olhar a palavra, o que Jesus ensinou, aí ele passou agora a firmar a sua casa na rocha. E ele teve a preocupação de levar esse conhecimento para as pessoas. Como naquele tempo, na antiga Alemanha, Martinho Lutero traduziu a Bíblia numa linguagem mais simples para o povo conhecer também essa verdade, que o povo era privado do conhecimento da palavra de Deus. Hoje você não é privado. Hoje você tem o conhecimento da palavra de Deus. Você vive no engano, na heresia, se quiser. Então, vamos lá. Jesus nos deu essa palavra maravilhosa, que a nossa vida só está firme em Deus quando nós ouvimos as suas palavras e praticamos as suas palavras. Praticamos o que Jesus ensinou. Outra palavra muito importante, outra orientação muito importante que Jesus deu, está aqui também em Mateus capítulo 11. Versículo 28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E em seguida ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você der ouvido o que Jesus ensinou, o falso profeta, os falsos pastores, as falsas doutrinas não vão conseguir te levar, não vão te tirar da rocha que é Cristo. Você não vai se deixar levar pelo engano nem pelo vento de doutrina. O problema é que as pessoas não dão ouvido ao que Jesus ensinou. Enquanto Jesus disse: vinde a mim, as pessoas estão indo para igrejas, estão indo aos pastores, estão indo na linha de pensamento dos teólogos, estão seguindo conceitos, preceitos de homens, tradição de religião. Enquanto Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim. Se nós analisarmos tudo que Jesus ensinou no seu evangelho, onde é a biografia de Cristo, os 4 evangelhos, se nós analisarmos todo o ensino de Jesus, nós vamos entender o que é que Deus quer, a verdade de Deus. Não vamos ficar presos dentro desses conceitos doutrinários errôneos, estabelecidos por linha de pensamento de homens. Olha, gente, hoje a gente vê aí as pessoas com a ideia da predestinação, não é? Por decreto de Deus para o indivíduo, sem escolha. É uma dificuldade hoje de explicar isso para as pessoas, que as pessoas se deixam levar porque estão seguindo a linha de pensamento do que Calvino entendeu, do que Armínio trouxe, não porque Calvino, Armínio e não sei quem. Irmãos, nós temos que ser discípulos de Jesus. Jesus disse: se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Nós temos que guardar os ensinos de Jesus, irmão. Nós não somos seguidores de Calvino, nem de Armínio, nem tampouco de luterano, nem tampouco de denominações, seja Assembleia, Presbiteriana, Batista, não. Nós somos cristão. O problema é que as pessoas adicionam muito mais coisas além de Cristo para a sua perdição. Então, as pessoas na linha de pensamento calvinista, presbiterianistas, ou seja, as pessoas com a ideia da predestinação, as pessoas com a ideia de guardar o sábado, né, na Adventista do sétimo dia, se as pessoas vissem o que Jesus ensinou, não vivia preso dentro desse ritual querendo guardar o sábado, porque Jesus não ensinou isso. Ao contrário, Jesus mostrou ao homem que o sábado não é para o homem servir a ele, é para o sábado servir o homem. Jesus foi questionado por não cumprir esse ritual, que era da lei. Era da lei que Deus deu a Moisés, para o povo de Israel. A igreja não precisa disso. Estamos numa nova aliança, numa nova dispensação que chama-se a dispensação da graça. Então, se as pessoas ouvissem e aprendessem de Jesus, não guardava sábado. Não ficava com essa ideia de que tem que guardar o sábado para ser salvo, como ensina na Adventista do sétimo dia. Se as pessoas guardassem, aprendessem de Jesus,
não estavam com o entendimento de que iriam reencarnar, que precisam de várias vidas para que o karma venha, cada karma que ele viver seja purificado de seus pecados. Se as pessoas vissem o que Jesus ensinou e guardassem a palavra de Jesus, iria conhecer que Jesus não ensinou sobre reencarnação. Jesus ensinou sobre ressurreição. Jesus ensinou o homem a buscar Ele para ser santificado, purificado e alcançar uma vida perfeita. Se as pessoas vissem, aprendessem e crescem em Jesus, na sua palavra, as pessoas não estavam presas dentro do ensino da STV, Sociedade de Torre de Vigia, do Testemunho de Jeová, que vivem dizendo que não é Jesus que tem que buscar e adorar, é a Jeová. Mas Jesus não ensinou isso em canto nenhum. Jesus ensinou que é no nome dele que nós devemos clamar para que o Pai, assim, envie o socorro. Jesus ensinou que é nele, pelo nome dele. É por ele que somos salvos, que temos a vida eterna. Jesus não ensinou a ninguém invocar a Jeová. Jesus nos ensinou a invocar a Ele mesmo, porque Ele é Deus. Se as pessoas dessem ouvido o que Jesus ensinou, não estavam presos dentro dessas religiões. Os mormons seguindo o que ensinou Joseph Smith, acreditando que o Evangelho foi trazido por um anjo, numas placas de ouro, um anjo chamado Moroni, que o Evangelho, o novo Evangelho, um outro Evangelho foi trazido em 1800. Quem trouxe o Evangelho, a mensagem das boas novas, foi o próprio Jesus mostrando que Ele é as boas novas. Não foi anjo, nem tampouco um anjo chamado Moroni, que não existe esse anjo. Isso é demônio com apenas um título de anjo, que trouxe mais uma heresia para enganar o povo e levar o povo à perdição. Porém, Jesus disse assim: aprendei de mim. Se nós buscar aprender de Jesus, não somos vítima dessas heresias que estão sendo lançadas por homens, por linha de pensamento de teólogos. As pessoas estão defendendo a sua linha de pensamento formada por teólogo A, teólogo B. Quando as pessoas vêm até mim dizer, não é a linha de Calvino, eu não quero saber o que Calvino ensinou, não. Eu não vou basear a minha vida, não vou alicerçar a minha vida nos ensinos nem de Calvino, nem de Armino, nem de Batista, nem de Assembleia, nem de Presbiteriana, nem de nenhum teólogo. A minha vida está edificada nos ensinos de Cristo. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, esse homem é o prudente que edifica a sua casa na rocha. O problema é que as pessoas estão edificando a sua vida dentro do que ensina a tradição religiosa, do que ensina os teólogos com as suas linhas de pensamento, dentro do que ensina os homens com seus preceitos. Amados, outro texto Jesus diz assim, João 14, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Se as pessoas ouvissem e aprendessem de Jesus e dessem crédito que Jesus ensinou, não estava preso dentro de rituais religiosos como se fosse um meio para eles alcançar comunhão com Deus, para eles se santificarem mais, para eles ter mais aproximação de Deus, para eles ser mais santos, porque hoje as pessoas vivem isso. As devoções religiosas, os cumprimentos de usos e costumes, como se isso fosse santificar mais ela, aproximá-la mais de Deus. Mas o caminho para o homem chegar a Deus, estar em comunhão com Deus, não é usos e costumes, não é devoção religiosa, é Jesus Cristo. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim, é por Ele. Ele é a vida. As pessoas estão buscando vida nos seus objetos de fé, onde as religiões mostram como um ponto de fé para alcançar algo de Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é o que o pastor da Assembleia fala, não é o que o pastor da Batista fala, não é o que o teólogo da Presbiteriana fala, não é o que o Papa fala, não é o que o padre diz. A verdade é Jesus, é o que ele ensinou, é a palavra dele. Jesus disse lá no Evangelho, segundo escreveu João capítulo 8, versículo 31 e o 32, Jesus disse aos judeus que creram nele. Jesus disse, se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você, meu irmão, meu amigo que está assistindo esse vídeo agora, se você parasse mais
para examinar e aprender o que Jesus ensinou, você não seria manipulado pelos princípios que os homens estão estabelecendo. Você não seria marionete de líder de igreja. Você não seria prosélitos de cego que está guiando você, que está cego também. Você seria discípulo de Cristo, guardando a palavra de Cristo, para que você esteja na luz. Jesus é a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crê nele, que siga ele, não permaneça nas trevas. Porém, eu quero levar essa orientação para você. Irmão, sai dessa divisão. É pentecostal, é tradicional, é predestinação, eleição. Não é. Jesus não ensinou que ninguém está predestinado por decreto de Deus. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que quem cresce nele seria salvo. É uma condição, é condicional para todas as pessoas e qualquer um que assim crê e aceitá-lo e se submeter a ele e ir até o fim, viu? Porque não é crer e dizer estou salvo, não. É crer e perseverar nesse Deus, nesse Senhor que você diz que crê, submetendo-se a ele, guardando a palavra dele, se submetendo à instrução dele até o fim, enquanto aqui estiver. Foi Jesus quem disse isso. E hoje as pessoas vêm com essa ideia, porque o teólogo tem diploma de bacharel, de mestrado, de doutor, fez universidade na Universidade de Londres, de Nova York, dos Estados Unidos. Não quero saber quem é esse homem. Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero conhecer o que Jesus ensinou. Eu quero aprender de Jesus, irmãos. E hoje as pessoas seguindo a teólogo, se impressionando com o anel no dedo desses homens, com diploma. Porque hoje quem vai pregar aqui é o pastor A, o pastor B. Ele tem curso de doutor, ele é filósofo, ele é psiquiatra, ele é psicólogo, ele é não sei o quê. Não quero saber, irmão. Só quero que ele leve a palavra como está na palavra. Eu só vou para a igreja ouvir a palavra de Deus. Eu não estou querendo saber o título dos homens, não. Pode ser quem for, se não estiver aqui na palavra. Não passa de mais um profissional de palco, de igreja. Infelizmente é isso que está acontecendo. E as pessoas não querem mais. As pessoas hoje estão seguindo mais os seus sacerdotes, os seus líderes, os seus pastores das igrejas, do que a Jesus, irmão. As pessoas estão sendo mais devotas às suas denominações, às suas religiões. São mais cumpridores das devoções religiosas, são mais guardadores dos preceitos dos homens do que da palavra de Deus. Em vão você adora a Deus. Em vão você está servindo a Deus, segundo você diz. Creia na palavra de Jesus. Quer aprender o que é de Deus e o que não é? Predestinação, existe ou não existe? Aprenda o que Jesus ensinou. Jesus não ensinou sobre predestinação. Jesus ensinou o homem a crer nele. Jesus ensinou o homem que há dois caminhos, o homem que escolhe, e ele orientou o homem a escolher para ter vida o caminho estreito. Jesus não ensinou a ninguém que está predestinado por decreto de Deus, sem escolha, porque Deus determinou um para o céu e para o inferno, porque Jesus disse que o inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito como uma prisão para a punição de Satanás que pecou contra Deus e não para o homem. Então sai dessa ideia de predestinação. Hoje o diabo tem jogado essa ideia, essa linha de pensamento dentro da igreja, dividindo muita igreja. Tem muita igreja sendo destruída a comunhão por causa desse ensino da predestinação, por homens que não têm o conhecimento da palavra e não se submetem a Jesus e buscam a linha de pensamentos e buscam sua sabedoria pessoal, estão aderindo a essa ideia da predestinação por decreto incondicional, e estão vivendo isso e lançando isso dentro das igrejas e causando dissensões e fazendo muita gente perder a prudência, a perseverança, deixar de vigiar e andando numa ideia de que já é escolhido e não adianta mais o que ele fizer, porque ele já está decretado por Deus para o céu e que os outros estão decretados para o inferno. Irmão, Jesus não ensinou isso. Leia a palavra, seja seguidor não de Calvino, nem de Armínio, nem de nenhum teólogo, mas seja seguidor de Jesus, guarde a palavra de Jesus.
não seja seguidor de Allan Kardec, não seja seguidor de Charles Taze Russell, não seja seguidor de Ellen Goldwhite, não seja seguidor de Joseph Smith, não seja seguidor dos papas da igreja romana, não seja seguidor de pastores de igreja evangélica, não seja seguidor de nenhuma denominação, seja seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, guarde a palavra de Jesus, aprenda com Jesus, vá a Jesus, siga a Jesus, creia em Jesus e a vitória vem por nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que assim seguir a Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, pregando a palavra, combatendo o falso ensino, desmascarando os mentirosos que levam doutrinas falsas para o povo viver como se fosse a verdade. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus.